Então, já deu start aqui. Deixa eu compartilhar. Aí, eu vou tirar a sua dúvida que como eu não consigo simular, eu não tenho mais o acesso aqui de simulação do aluno, mas é tranquilo, viu? Deixa eu ver se eu... E quando eu tinha que liberar da simulação, ficava mais fácil. Deixa eu ver aqui. Infelizmente eu não consigo simular, porque aí eu mostraria para você como é que é Uhum. o Eu já como fiz que algumas vezes, ele tá envia. dando erro. Eu já fiz, mandei algumas vezes, mas nesse do senhor tá dando erro, não vai. O arquivo não é compatível, ou não dá, não libera, tá cheio de problema para mim. Uai, então é estranho. Aí fala que ele não é compatível. É Compatível, porque ou não, o geralmente, se não tamanho me falha a insuficiente. memória, quando você vem aqui, né? Aí, por exemplo, envio, aí ele aparece uma caixa. Uhum, sim. Quer ver, ó? É, Deixa eu ver. Tinha fórum na UCD Industrial? Não. Deixa eu lembrar aqui uma que tem fórum. Deixa eu ver na UC anterior se tinha. Deixa eu ver se meu. Ah, não, agora meu rosto está em tudo aqui, eu tenho acesso a tudo aqui. Ah, se não me falha a memória, eu vou usar essa sala antiga aqui, ó, do módulo passado. certo. Ah, olha, tem um fórum aqui. É porque na hora que você envia, aparece uma caixa semelhante a essa daqui, ó. Por exemplo, responder, quando Uhum, você vem aqui em avançado, aí na hora que você clica lá em enviar, né, aparece uma caixa semelhante a essa daqui, ó. sim. Se eu não me engano, é só uma caixa mesmo. Aí o que que você pode fazer? Você pode fazer igual eu estou mostrando aqui na tela, né? Vamos supor que sua tarefa era essa norma aqui, ó, NR, sei lá, NR12 aqui, esse documento aqui, né? Aí ou você arrasta, ó, tá vendo que na hora que coloca aqui em cima, ó, solte os Exatamente. arquivos aqui para enviar. Ou Hum, então, se eu não me engano, aparece desse jeito que tá aqui, ó. É porque eu lembrei que o fórum ele tem um layout bem parecido quando você está no perfil do aluno, né? Que você tem autorização para enviar tarefa, né? hum, Aí, ó, tem um. Se eu não me engano, é um desenho semelhante a esse daqui, ó, de um papelzinho. Aí você vai vir aqui, ó, em escolher arquivo. E aí você vai rodar aí no seu computador a pasta, né? Aí vamos supor que a pasta que você deixou sei lá, é a pasta documentos, né? Aí vamos supor que fosse esse documento aqui, escalímetro. Aí na hora que você clica nele e dá o abrir, ele carrega justamente o arquivo. Pode ser, né, que essa seja a dificuldade aí. Mas aparece essa, na hora que você clica lá em enviar, aparece um quadrado semelhante a esse daqui, porque eu prefiro pegar o arquivo e arrastar, ó. Quando eu estou no computador é mais fácil aqui, ó. Eu prefiro arrastar e ele carrega. Aí você vem aqui, ó, enviar mensagem, né? Que aí a mensagem vai diretamente para mim. eu cortei o som aqui, porque o pessoal estava passando no corredor aqui. Não, no Hum. meu tá lá anexar e enviar. Aí nesse anexar para enviar, quando eu abro meus arquivos lá que eu vou anexar para poder enviar, é onde ele dá o erro. Deve ser a minha máquina, eu vou dar uma olhada nela. Então, o Paulo manja muito de informática, eu vou pedir para ele me orientar um pouquinho. Tá bom, mas qualquer Não, Gilberto é coisa um você você pede piadista. ajuda você aqui manja, Paulo, você sabe. é Gilberto é um porque piadista. a Laura ela consegue simular você aí para ver se pode ser que esteja algum erro aí na plataforma e tal, né? Uhum. Igual ontem, Uhum. ontem ela ficou fora do ar, acho que 1 hora mais ou menos assim. Geralmente eles postam lá no nosso grupo lá, quando tá fora, o Ava tá fora.
Ah, sim. Quando sai do vão. Aí, acho que foi 1 hora. Eu sei que ela ficou um tempinho bom lá, tá? Aí Hum, pode ser, né, que um bug aí, eu não sei o que que eles estavam fazendo no servidor, né? Devia estar atualizando algum recurso aqui da plataforma, né? hum, Aí, assim, é isso. Geralmente, o para você enviar, né? Ou você arrasta, né? E hum. solta naquela caixinha ali, aí você clica em enviar, ele já É, vai eu direto. fazer a parte de trabalho, eu vou Ou arrastar. então você busca o caminho, né? Sim, sim. Eu tinha falado aqui com o Paulo que, como a gente está na penúltima aula aqui, na aula passada a gente fez uma análise da atividade 1, né? Hoje a gente pode fazer uma análise da atividade 2, e aí na próxima aula a gente fechar para dúvida. Se bem que Tudo. vocês é os que estão aparecendo aqui. E eu sei que a aula de vocês é só no sábado, né? Igual eu estava comentando aí com o Paulo, né? Que eu tenho algumas turmas que tem aula na semana inteira, né? Aí esse que tem aula na semana inteira presencial, né? Geralmente à noite, aí eles não têm tempo de estar na aula EAD, né? Mas aí eu deixo lá gravado e eles assistem depois, né? Mas assim, eu vou pegar as dúvidas, assim, as maiores dúvidas da atividade, né? E falar delas aqui, tá? Como é a atividade 2 aqui, aí tem até um recurso, né? Para quem ainda não enviou. Deixa eu pegar aqui, Festo Hidráulica. Geralmente, aí já vai direto para essa pasta CT aqui, ó, que fica dentro, na hora que você instala, né, ela vai lá para o Drive C, né? Mas aí, dependendo onde você guardou, sempre eu guardo aqui na área de trabalho, né? Que aí depois que eu finalizo as aulas aqui, eu apago esse que fica aqui, né, de atividade. Atividade 2, capitulando aqui, né? Recapitulando a 2 aqui, dependendo, ó, é porque quando a gente não lembra do desenho aqui, né, fica difícil a gente achar, né? Mas o grupo motriz hidráulico aqui, ó, inclusive ele já tem o desenho, né, semelhante ao desenho real, né? Esse aqui, justamente para a gente fazer, né, a analogia aqui, né? Eu até estava usando hoje com o pessoal aí da instrumentação, né? Instrumentação industrial aqui. A gente pega pesado na parte de instrumento, na parte de sistema hidráulico, sistema pneumático. Depois a gente tem uma UC lá que é só CLP, né? A gente pega o CLP bruto, pega a programação dele ali e faz o básico ali da programação para a gente entender, né? Como que a gente procede, né? Aí a gente utiliza o ladder, o Graph7 geralmente a gente não usa muito não, né? Mas é mais o ladder, né? Que até no CAD-Simo, né? No CAD-Simo a gente consegue utilizar
o algoritmo lá do ladder, né? A gente pega lá o relay, por exemplo, ele é aberto ou fechado, aí faz as lógicas Z, lógica OR, né? Dá para a gente fazer tudo isso aqui. Aí até no Cadicimo tem, eu não sei se vocês já viram, no Cadicimo tem uma parte aqui de hidráulica lá. Só que eu confesso que antes de estudar essa parte lá em Introdução à Engenharia da Automação, eu nem percebia que aquilo era de hidráulica lá. Para mim era Não, alienígena na eu época. não percebi não, professor. Só depois, assim, eu percebi depois com o tempo, mas no princípio foi Pois é, não, terrível. e ele já tem já um esquema lá todo montado lá. Eu sei que tem lá pelo menos acho que o último que eu olhei foi na versão 4 lá. Então, acho que o mais difícil é a gente encontrar os elementos aqui, né? Aí geralmente vem no geral, né? Que é a vista, aí como esse aqui está em espanhol, né? Vista general. E aí os mais comuns que a gente utiliza, né? Ó, tem até as válvulas, ó, válvulas seletora aqui, né? Que é aquela da lógica, acho que é a lógica U, isso, é a lógica U que a gente utiliza. Tem umas válvulas específicas, se não me engano, a do Cadicimo são essas válvulas estranguladoras lá. Tem um processo, acho que é pneumático que tem lá, que tem esse tipo de válvula aqui, ó. Aí, se eu não me engano, tem a válvula limitadora, que é essa daqui, ó. Então, assim, o maior desafio para a gente é olhar lá no projeto, né? Olhar lá no desenho, lá no diagrama e encontrar, né? Os semelhantes aqui, né? O pistão, o atuador, né? A válvula direcional aqui, né? Essa aqui com a arquitetura Tandem, né? Que eles chamam, né? Que é de 3 posições, né? Então, eu acredito que assim, o mais e a gente entender essa parte aqui, né? Só recapitulando, né? Toda válvula direcional, né? Ela tem. Quer ver, ó? Vou até pegar emprestado aqui da aula que eu estava ministrando pro pessoal aqui de. Não tem aqui não. Rapidão aqui, deixa eu ver. Normas. Acho que está na pasta externa aqui. É isso, aprendizagem industrial. Tá lá em introdução à instrumentação. Eu gostei, eu até achei melhor esses slides aqui, achei até melhor do que os meus aqui, ó. Mostra as emendas, né? Essa parte aqui. Aqui praticamente não tem emenda, né? Porque essa válvula tandem aqui. Mas na montagem anterior aqui, ó, se vocês quiserem, eu deixo até disponível aqui essa apresentação aqui, ó, as mangueiras, ó. Essa azulzinha aqui eu já vi demais em veículo, né? De arrefecimento dessas azulzinhas aqui, ó. Eu, sinceramente, a do veículo, eu não sei se é essa aqui de poliuretano, né, essa mais grossa. Eu acho que é essa grossa aqui. Inclusive, até o sistema do meu carro estava tão antigo que da última vez que eu mandei dar manutenção, né, o pessoal lá da mecânica lá bateu em cima da mangueira, né, a chave, e ela começou a se esfarelar, você acredita? Deus o Quase, livre. Tava quase que seco, eu, hein? não, quase, não, seco, modo de dizer. Não, isso porque sempre o fluido, né? Só na primeira vez eu garoteei, né? Na primeira vez, quando eu comprei o carro, aí eu não, eu fui escutar.
fui escutar, como se diz, gente que não sabe de nada, né? Aí você acredita que eu coloquei água da torneira? Eita. Ah, aí tem Ah, não, desmaiorizada, aí né? não garoteei, né? Uhum. Aí só depois, aí foi um colega meu, né? Inclusive foi ele que me ajudou lá no crédito para eu comprar o carro. Ele falou assim, meu amigo, se você colocar água, você vai acabar com esse radiador aí, né? Em É dois verdade. tempos. Aí depois disso, né? Eu fui trocando pelo fluido, né? O fluido hidráulico lá. Uhum. Porque não, ou então você pode utilizar a desmineralizada, né? Mas eu prefiro colocar o fluido hidráulico mesmo. Eu tive que mandar trocar tudo, trocou todo o sistema. Mas foi melhor assim, né? Melhor descobrir antes, né, do que ele arrebentar. Imagina, fundir o motor, aí eu tô lascado. Queimava a cabeça na hora. Não, ia pro saco. Ó, os Uhum. atuadores aqui, ó, que vocês veem lá no laboratório, né? Eu achei até melhorzinho esse daqui, essa. Aqui, ó. Eu tava até mostrando, eu tava comparando, ó, nos exercícios de vocês, não tem essa aqui, a pilotada, né? A pilotada, por exemplo, a gente tem essa aqui que tem um acionamento manual, né? Já nessa outra simulação, nós temos o acionamento elétrico, né? O hidroelétrico aqui, né? Pela válvula solenoide. Aí nós temos uma dessa aqui, todas essas aqui são com piloto. Aí geralmente, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, por exemplo, aqui a entrada aqui, né? Que na hora que a gente aciona aqui, né? Por exemplo, acionou a válvula solenoide aqui, né? Ele, ele mudou de posição, né? Ó. Aqui ele só está recirculando, né? O sistema aqui está enviando o fluido, ele chega aqui na válvula e ele volta, né? Tal. Aí, por exemplo, esse acionamento aqui, né, é o elétrico, né? Aqui seria o acionamento por alavanca aqui, né? O manual. Já a válvula piloto, né? É porque geralmente eu percebi que no da eletrotécnica, como é bem simples, né? A gente vê mais isso lá em automação, por exemplo, né? Aí quando você, né, depois dessa aula aqui, aí eu não falo de piloto, né? Aí você vai, que diabo é isso? Piloto, né? Tem alguém dirigindo essa válvula aqui, né? Aí, por exemplo, aqui é a entrada, né? A entrada aqui, essa daqui, ó, ela tem, como ela termina em dois, ela tem duas posições, né? Ela tem a, a posição clássica de liga e desliga, né? Aí, geralmente, a entrada que vai alternar na posição desligado, geralmente é aquele Tzinho aqui, né? Ou nesse daqui, nesse caso aqui, não tem, né? E a posição ligada, na hora que ela ir para a segunda posição aqui do lado, por exemplo, né? Aí você tem duas vias, né? Que é simbolizada por uma seta, por exemplo, aqui, né? Aí, na hora que você faz o acionamento ou manual, né? Ou então aqui a válvula solenoide, você tem a mudança, né, de uma posição para outra. Já no pilotado, em vez de eu utilizar o manual, né, o mecânico aqui ou o elétrico com a válvula solenoide, eu utilizo um outro, uma outra alimentação hidráulica aqui, ó. Aqui é a atuação. Então, ó, eu não vou precisar acoplar aqui ou uma alavanca, né? Ou então o conjunto lá da válvula solenoide aqui, né? Nessa válvula direcional. Em vez disso, ó, lá no processo produtivo e dependendo da máquina que ela opera aqui, né? Eu vou adicionar um circuito hidráulico aqui, ó,
e a pressão que está vindo de uma outra válvula, né? Pode ser uma válvula, sei lá, 3x2, igual essas aqui, né? Só que com acionamento, às vezes, elétrico, motivado aí por um CLP, né? A programação de um CLP. Então, o acionamento é outro, um fluido vem aqui, ó. Aí esse fluido age fazendo ela trocar de posição aqui, ó. Tanto no sentido de ligar, né? Quanto no sentido de desligar aqui o equipamento. Aí, geralmente, o piloto, deixa eu ver se eu encontro aqui um. Deixa eu parar aqui a simulação. Ver se eu encontro. Aqui, ó. Geralmente o piloto, eu vou tirar o retorno por mola aqui, ó. O retorno por mola de um lado e do outro. E o retorno, vou colocar ele o pilotado, né? Aí tá vendo, ó? O pilotado, ele parece com o desenho do da válvula solenoide, ó. Aí, obviamente, eu deveria ter que tirar aqui, ó, o acionamento manual, porque quando ele é pilotado, dependendo aí do processo, ele só é acionado pelo piloto, né? Ou seja, por esse outro, né? Aí geralmente eu tenho que fazer interligação aqui, né? Na simulação, ele tem um sinal próprio aqui. Na verdade, eu vou colocar uma outra válvula aqui. Eu vou dar nomes, né? Semelhante aos nomes que eu dou aqui, né? Por exemplo, válvula solenoide 1, válvula solenoide 2, né? E eu vou endereçar o piloto de uma, né? A saída hidráulica de uma para o outro aqui. Aí esse que é o famoso piloto. A primeira vez que eu vi isso daqui, eu não sabia, né? Se era de comer ou passar no cabelo aqui. Eu falei, gente, que negócio é esse de pilotado aqui? Aí eu perguntei aqui para um professor aqui que ele é mais entendido, porque o básico que eu conhecia era só esse mesmo, que a gente vê aqui na eletrotécnica, né? E que a gente vê lá na engenharia elétrica, né? Dependendo da faculdade, nem na faculdade mostra isso. Só para vocês terem uma ideia lá da de engenharia elétrica, né? Se você fizer engenharia da automação, né? Engenharia de automação, mecatrônica também, você vê esse tipo, né, de simulação e estuda essa parte aí, né? Deixa eu ver o que mais, o que que faltou mais eu mostrar para vocês, né? Aí também, né, aqui as nomenclaturas, né? Lembra, a gente fazendo uma revisão, né? Toda válvula, ela tem as posições, né? Segundo a NBR, ó, até pesquei isso daqui para mostrar o pessoal lá de instrumentação, ó, pela NBR 8897 aqui, ó, que regula, né, o NBR 88, a ISO 1219 aqui, ó, válvulas direcional são sempre representadas por um retângulo. Geralmente a câmara que ela tem, né? Cada posição que eles chamam, cada câmara que ela tem, o pessoal chama de posição, né? Aí as mais comuns é a que tem duas câmaras, ou seja, duas posições, e essa daqui que está mostrada aqui, né? Que é inclusive a arquitetura tandem aqui, né? Aqui tem três posições aqui. O problema, igual lá a gente vê lá no exercício, né? O problema é que quando ele nomeia ela, né? Ele, né, aparece lá no catálogo, né? Ou no caso aqui, isso aqui é a simulação de uma prova, né? Uma prova aí para o eletrotécnico entrar aí, né? Para ele conseguir a vaga lá na indústria, né? Ele fala que, por exemplo, aqui, essa válvula aqui, né? É uma válvula, sei lá, 3x2, né? Aí, e ele ainda escreve aqui, ó, 3 duas vias, né? Ou seja,
a gente imagina como o último número que a gente lê é o 2 aqui da via, né? A gente imagina que tem duas vias, né? E esse 3 a gente não sabe. Primeira vez que eu vi, então tem três vias entrando e duas saindo, né? Isso foi minha interpretação de leigo, né? Que eu não sabia como que funcionava essa nomenclatura, né? Baseada aí na NBR 8.897 e na ISO aqui, né? 1219. Então, toda válvula, as mais comuns é de duas posições, né? E de três posições. E geralmente vou pegar esse exemplo aqui, né? Que você vê dentro da posição, né? Que é ou é uma seta ou então é um bloqueio, né? Essa seta aqui é a passagem, né? Onde que o fluido, literalmente, o fluido, né? Ou o ar ali do sistema pneumático vai passar, né? E aqui é o bloqueio. Geralmente o bloqueio, eles aparecem aqui, ó, na posição desligada, né? Porque na hora que você conecta aqui o circuito hidráulico aqui, né, o pneumático, o ar ou o fluido pressurizado, ele vai chegar aqui no bloqueio e vai ficar parado aqui. Aí já no da arquitetura Tandem aqui, né, ela tem três posições aqui, ó, que justamente, né, ela vai funcionar como um botão aí, né, de três posições que a gente utiliza, né, comumente, por exemplo, uma chave de transferência automática, né, na posição zero, a energia está desligada, né? Na posição um, por exemplo, ela está ligada na concessionária de energia, né? O sistema elétrico da concessionária de energia está energizando a indústria, né? Ou o quadro lá o quadro lá de energia. E na posição 2 aqui, ela sai da Enel, ou da Equatorial, né? E vai para o grupo, para o GMG, né? Para o grupo motor gerador. E aí essa lógica é utilizada, né, muito aqui na elétrica para esse tipo de aplicação e aqui na hidráulica, por exemplo, é utilizada para você fazer o quê? A circulação do fluido. Então, na hora que você liga aqui o conjunto motriz do circuito hidráulico, né? Esse conjunto aqui, ó, deixa eu pegar aqui o azul, né? A água ou o óleo aqui, né? Ele vai ficar recirculando, aí ele passa lá por uma placa que fica aqui no meio, né? Esqueci o nome da placa aqui. Acabei fechando, né? Porque ele vai ficar retroalimentando o sistema. Ó, chicana. Então ele vai ficar retroalimentando, ó, ele sobe aqui, né? Passa aqui pela válvula Tandem na posição, né, seria a posição zero, né? Que ela estaria desligada, né? Mas na verdade ela não está enviando o comando hidráulico, né? Ela está simplesmente só recirculando no sistema. Aí esse total aqui de fluido está sendo utilizado para gerar, né, a potência hidráulica no sistema né, no sistema hidráulico. Então ele vai ficar recirculando e daí, ó, ele precisa o quê? Dessa placa perfurada aqui justamente para o fluido, né, ficar recirculando aqui e ele poder utilizar, né? Diferente aí por exemplo, uma bomba aí que você faz a sucção, né, de um reservatório de água, né, uma elevatória, né, que pega num reservatório mais baixo e leva para um reservatório mais alto. E você tem virtualmente, né, muito volume d'água, né? Então você não precisa reutilizar.
Já no circuito hidráulico aqui, eu vou ter um volume limitado e ele vai sendo utilizado para a gente fazer aqui, né, a potência hidráulica aqui, né, operar os equipamentos aqui. Aí na hora que você faz a mudança aqui de posição, ó, ela vem aqui, ó, já vem para as duas setas aqui, ó, que aí eu tenho 4 vias, né? Cada seta eu represento 2 vias, né? Então ele vai, alimenta o pistão aqui, né? Força o pistão para fora e depois aqui, aí se eu tá vendo que aqui, ó, ele mostra para ele ficar realimentando, mas só para ele ficar empurrando aqui o pistão, né? E na hora que eu coloco na outra posição, ele inverte, que é justamente para enviar fluido no sentido oposto, já que esse pistão aqui, né, ele não tem o retorno por mola, né? O retorno ele é também motivado pelo fluido. Aí eu acredito, o Gilberto, o Paulo, eu acredito que essa aqui é a parte mais, assim, da gente interpretar o diagrama, né? A parte mais difícil, né? A gente entender que cada quadradinho desse daqui é uma posição, né? Segundo a NBR aqui, ó, cada quadradinho é uma posição e a quantidade, se eu tiver seta, é a via, né? Onde o fluido ou o ar vai passar. E aqui você tem o bloqueio, né? Para o circuito ele tá desacionado ainda. Eu Ou, creio nisso recir, também, ou professor. recirculando. Hã? Pois não? Eu creio nisso também. Foi a maior dificuldade que eu tive no primeiro contato com a matéria. Uhum. É porque, por exemplo, eletricidade, por mais difícil que ela seja, né? A gente já está acostumado, né? Pelo menos você viu lá quando fez o segundo grau, né? Você, né, você viu essa disciplina aí, né? Mas hidráulica eu não conheço nenhuma Para mim é escola muito complicado ainda, professor. que não seja não técnica, né? Aí se for escola técnica, aí tudo bem, né? Mas é uma escola, o colegial, né? O famoso colegial, não tem esse tipo de disciplina aqui. Nem na matéria que poderia, né? Que é termologia e cinética dos gases aí, né? Poderia abordar essa disciplina aqui, né? A parte de hidráulica e pneumática, né? Mas o que aborda lá é conceito físico mesmo. Foi o que eu disse lá na primeira aula, né? O princípio lá é vasos comunicantes, né? Princípio de Pascal, o princípio de aplicação de força por área, né? Para realizar o trabalho aí mecânico, né? Então são coisas assim bem básica mesmo, né? Essa aqui de indústria a gente sofre um pouquinho mais aqui, mas vai melhorar, né? Na próxima matéria aí, ela não, Vai ela, melhorar. como a gente já fez muito cálculo, né? Eu acredito aí que quando vocês fizeram aí com o TEL, fizeram muito cálculo em conformidade com a NBR 5410, né? Essa parte não é nem de projeto. Eu só vou alinhar a parte do projeto, né, industrial, né, é porque o projeto industrial ele cresce, né, ele aumenta, né, ele escala. Em vez de eu ter uma carga pequena ali, sei lá, 15 mil volt-amperes, eu vou ter, sei lá, 75 mil, 100, sei lá, 100 mil volt-amperes, aí eu vou precisar o quê? De um transformador próprio, né, para eu suprir essa demanda aí por potência, né? É basicamente a próxima aí vai basicamente eu nem costumo falar que é projeto industrial, eu costumo dizer que é gestão, né, de projeto industrial. Vocês vão entender quando a gente iniciar a próxima disciplina aí. Então é isso, pessoal. Gente, tem um Ah, grilo na sala. tem, não, eu acho que é aí onde
Eu? Onde o Gilberto tá. O grilo, eu desligar aqui é o grilo. Tem um grilo aqui mesmo. O cara tá no meio do mato até hoje, gente. Eu vou fechar ele aqui agora. Tá no meio do mato aí, ô Gilberto? Não, é porque eu vim para da Caô aqui, que tem uma área de descanso aqui, aí tem uma gramada, esse grilo do gramado aqui, ó. Eu nem me liguei que tava aberto o microfone, eu tô cantando aqui com eu me senti na roça aqui agora. Na roça tá eu com essa matéria, professor. Hein? E olha que a gente tá aí no Big Brother, né? A gente não tá na fazenda, né? Mas aí estamos no Big Brother, né? Fomos pra fazenda e já estamos na roça, né? Vou fechar aqui só para. Professor, então eu vou precisar voltar, que eu tô no hora de trabalho. Não, beleza, viu? Não, beleza. Aí, não, já, aí eu falo com o senhor pelo já chat. finalizamos aqui, tá? Tá ok. Aí eu vou parar aqui a gravação, né? Para já deixar disponível até amanhã, já vai estar disponível para vocês. Falou? Não, obrigado. Vou parar aqui. São os 3 Pablo mais feras que eu já vi na minha vida. É o Pablo Respondes, negociou.